Meus irmãos, nós fecharemos hoje a nossa série de mensagens sobre família no Salmo 101. Como eu falei para vocês, meus irmãos, para nós vamos estar finalizando essa série de mensagens sobre família no Salmo 101. Abra sua Bíblia no Salmo 101. Nós vamos ler ele todo, do verso 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro em minha casa, andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e o coração orgulhoso, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor e dos que praticam a iniquidade. Irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor? Vamos orar? Deus, nós queremos pedir ao Senhor que nesse momento o Senhor nos ajude, todos nós que estamos aqui, com o poder do Teu Espírito, para compreender a Sua palavra, para sermos edificados. Edifica nossas vidas, nossos lares, cada família aqui representada, Deus. Abençoa, Senhor. Derrama da Tua graça. E que a Sua palavra, Deus, esteja vindo de encontro aos nossos corações nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, as crianças que estão com a prancheta, eu quero pedir algo para vocês. Você que está com a sua prancheta e o lápis na sua mão, quero pedir para vocês, crianças, desenharem uma casa. Né? As crianças desenharem uma casa. O que tem que ter dentro de uma casa e o que não pode entrar dentro dela e que tem que ficar fora da casa. Então eu quero você que está com a sua prancheta desenhar uma casa e o que tem que estar dentro da casa e fora da casa, né? Porque vai ser exatamente isso que vai nortear a nossa mensagem hoje, nessa noite. A integridade no lar, na vida cristã, né? David Mecker, pastor, ele diz que a integridade cristã é a vida de Cristo sendo vivida em nós e por meio de nós, e a começar em casa. Então, esse salmo que nós lemos é um salmo de Davi. E é bem provável que este salmo de consagração tenha sido escrito no começo do reinado de Davi em Jerusalém. Esse salmo reflete o desejo profundo no coração do rei Davi de ter um coração íntegro diante de Deus e dos homens. E Davi encontrava-se aqui estabelecido no trono em Jerusalém, sentiu-se um desejo ardente de levar a arca de Deus de volta ao santuário, de modo que o trono de Deus pudesse estar próximo do seu trono. Quando ele fala aqui a pergunta, no versículo 2, se você for observar, no verso 2, ele diz, quando virás ao meu encontro, está referente ao texto que Davi, em Samuel, em 2 Samuel, onde ele vai buscar a arca que estava na casa de Abinadab. E posteriormente a arca ficou na casa de Obed-edom. Então, e a arca representava o quê? A presença de Deus. No Antigo Testamento, a arca é um símbolo da presença de Deus. Então, nós sabemos que ela representava isso. Então, Davi estava sendo colocado ali já no trono, e a arca estava fora do povo de Israel, e Davi queria trazer de volta ao santuário a arca do Senhor. Então agora Davi escreve esse salmo desejoso
né, da presença do Senhor e de viver a integridade na sua casa e publicamente. Então, o primeiro ponto que nós vamos observar é que a integridade cristã revela-se em Cristo. Observe comigo o versículo 1. O verso 1, ele diz: cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Então você veja que o salmista reconhece que o ponto de partida para uma vida íntegra é o próprio Senhor. O seu amor fiel baseado na aliança e na sua justiça. Então, Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Rei, Ele é um modelo para o equilíbrio perfeito entre o amor e a justiça dele. Veja, Jesus, então, representa isso sobre nós. Jesus, ele representa que é o único que pode salvar as pessoas e restaurar os lares das pessoas para que elas possam viver de forma que na bondade do Senhor e na justiça do amor do Senhor. Ela pode louvar o amor do Senhor e ela pode adorar a justiça do Senhor. Então, e o verdadeiro motivo da vida cristã, meus irmãos, é a sua graça e bondade derramada sobre nós em Cristo. Gratidão e não culpa. Então veja que o combustível da nossa vida cristã é a bondade do Senhor. Veja que o salmista Davi está dizendo: eu cantarei a respeito da bondade do Senhor e da justiça do Senhor. Então o salmista, ele coloca dizendo que cantará a bondade do Senhor e a justiça do Senhor. E nós precisamos relembrar isso em nossos corações. A justiça do Senhor depende unicamente do Senhor. E a nossa justificação, ela depende exclusivamente de Cristo e de sua obra na cruz. Jesus é a nossa justiça e foi através do seu sacrifício que nós fomos justificados. Como diz em Romanos capítulo 3, verso 24 ao 28. Romanos capítulo 3, verso 24 ao 28 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Porque ele diz: por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus Cristo, ele desceu a essa terra, morreu na cruz para nos justificar. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Deus fez justiça crucificando Jesus por causa dos nossos pecados. Então, é o próprio Deus que é justo e o nosso justificador. E é por meio da fé em Cristo Jesus que nós somos justificados. Por que nós somos justificados? Porque nós temos uma dívida, tínhamos uma dívida. Porque aquele que está em Cristo Jesus não tem mais dívida. Porque toda a dívida foi o quê? Rasgada na cruz do Calvário. Então, em Cristo Jesus, nós somos justificados. E nós não podemos perder de vista o quê? Nesse sentido também, a ira de Deus. Nós não podemos perder de vista, meus irmãos, quando nós estamos sendo justificados por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus, a ira de Deus. Por quê? Porque a ira de Deus foi despejada sobre Cristo por causa dos nossos pecados. Na cruz, quando nós olhamos Jesus Cristo morto na cruz, não foi um plano político, não foi uma ideia dos homens, mas foi o próprio Deus matando o seu filho, moendo o seu filho, por causa dos nossos pecados. Porque a ira de Deus era para ficar em quem? Em nós. E todos aqueles que estão sem Cristo, todos aqueles que rejeitam a Cristo, todos aqueles que não querem viver uma vida com Cristo, estão debaixo da ira de Deus, como diz João, capítulo 3, verso 33, que diz: e todo aquele que tem o Filho tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Então todas as pessoas que se mantêm distante de Jesus, a ira de Deus permanece sobre elas. A forma que nós podemos escapar da ira de Deus é indo até Cristo e nos arrependendo dos nossos pecados e recebendo Cristo como nosso Senhor e Salvador.
E aí, então o primeiro atributo que nós vemos aqui, pensamos agora, é sobre a justiça de Deus. Deus é justo. E por isso que Deus enviou seu Filho Jesus, porque não conseguia ver uma pessoa sequer sendo justa que poderia pagar o preço daquilo que necessitava para que a gente fosse salvo. Então Deus nos salva através do sacrifício do seu Filho Jesus. No último versículo, no versículo 28 de Romanos 3, ele diz: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então nós somos justificados pela fé, independente das obras da lei. Agora, o segundo atributo que o salmista coloca aqui é a bondade do Senhor. A bondade do Senhor. A W. Pink coloca assim na bondade do Senhor: ele é essencialmente bom. Não apenas bom, mas a própria bondade na criatura. A bondade é uma qualidade acrescentada. Em Deus é a sua essência. Ele é infinitamente bom na criatura e a bondade é apenas uma gota na criatura. Mas em Deus é um oceano infinito, ou um infinito ajuntamento de bondade. De bondade. Então, meus irmãos, Deus é a própria bondade. E aonde nós podemos perceber a bondade de Deus? Aonde nós podemos enxergar? Na criação. Em todas as coisas que nós recebemos, na sua família, na sua casa, no seu lar, no dia a dia, nós podemos perceber a bondade do Senhor. Mas, meus irmãos, prestem atenção, o ápice da bondade de Deus foi ilustramente visível quando ele enviou o seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, meus irmãos, a bondade é que nós somos pecadores e fomos alcançados pelo Senhor através do sacrifício de Cristo. É bondade de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e agora, por meio de Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus. A bondade de Deus era que nós éramos órfãos. Por favor, eu queria silêncio, que eu não estou conseguindo me concentrar. Não é as crianças, eu não estou falando com as crianças, tá bom? As crianças, eu tenho meu filho, mas aqui às vezes a minha mente fica distraída. Vou repetir esse ponto, meus irmãos. A bondade de Deus é que nós éramos órfãos, mas por intermédio de Cristo, nós somos adotados e agora nós somos filhos de Deus. A bondade é que nós não podíamos cantar ao Senhor, meus irmãos. Nós não podíamos cantar ao Senhor. Mas pelo sacrifício de Cristo em nossos lábios, o Senhor tirou nós das trevas e nos colocou um novo cântico. E hoje nós podemos cantar ao Senhor a sua bondade. Hoje nós nos reunimos aqui para cantar. Hoje nós cantamos de forma bela, maravilhosa ao Senhor. Por quê? Porque a bondade do Senhor foi o Senhor que nos tirou das trevas e colocou em nossos lábios um novo cântico, meus irmãos. E a bondade de Deus, isso aqui. Por quê? Porque o ápice da bondade do Senhor foi ilustrada na cruz do Calvário. Você pode receber um carro, você pode comer um prato todos os dias na sua casa. É bondade de Deus, mas a maior bondade que nós temos é a cruz de Cristo, o amor de Jesus revelado por nós. Por isso que no Salmo 34, o salmista diz: provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Provem e vejam, meus irmãos. Nós podemos provar e ver que o Senhor é bom. E hoje é o dia para você provar e ver como o Senhor é bom. Hoje é o dia de você provar a bondade de Deus sobre a sua vida. Hoje é esse dia, meus irmãos. Olha para o versículo 2, para o versículo 1 ainda. Olha o que ele está dizendo: cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Veja, o rei canta esses atributos divinos como alguém que se delicia com eles. O Davi está cantando os atributos do Senhor.
como se estivesse se deliciando neles. Como você canta ao Senhor, isso revela se você o conhece ou não. Como você canta ao Senhor, quando você vem para a igreja, quando você louva a Deus, isso revela a forma como você experimenta de Deus, a forma como você vive Deus. Porque não tem como você estar com Cristo, com a bondade de Deus, enxergando a justiça de Cristo e ficar morno. E Davi está dizendo, olha, eu cantarei a respeito da bondade, a ti, Senhor, cantarei a sua justiça. Veja, meus irmãos, pensa na sua comida preferida. Como você degusta essa comida? Com prazer e felicidade. Quando você vê o prato, chega até a encher a boca na água, né? Encher a boca de água, quer dizer. Não é verdade? Irmãos, quando nós estamos nos reunidos para louvar a Deus, é da mesma forma ou mais, com fervor, desejando esse Deus maravilhoso. E veja que eu não estou aqui dizendo que você não vai ter dias maus. Mas perceba, cantar a Deus com frieza é diferente de você cantar a Deus triste por alguma situação. Entende? Cantar a Deus com frieza é diferente de você cantar a Deus triste por alguma situação ruim que aconteceu na sua vida. Cantar a Deus com frieza é não se importar com Deus, é não adorar a Deus, porque Deus, você está desprezando a Deus. Então você cantar a Deus com frieza, você louvar a Deus, é você não estar se importando com a presença de Deus, com o Rei Todo-Poderoso, com a presença maravilhosa de Deus. Mas cantar a Deus com tristeza por causa de alguma situação ruim que está acontecendo na sua vida, é você dizer que Deus é maior além da dor que você está passando, que Deus pode intervir além da dor que você está passando. Então existe diferença. Cantar a Deus com frieza é você não se importar com Deus. Não se importar com Deus. Mas cantar a Deus triste é você estar cantando a Deus além da sua dor. É você estar olhando. Ele continua sendo bom. Ele é misericordioso. Ele é justo. Ele é amoroso. E por isso eu devo cantar. Por isso eu devo louvar. Por isso eu devo cantar a bondade e a justiça do Senhor com todo o coração. Meus irmãos, quando nós nos reunimos aqui para cantar, os irmãos que se reúnem aqui para nos dirigir em louvor, nós não estamos nos apresentando. Nós não estamos fazendo uma apresentação. Nós estamos aqui todos juntos, cantando e louvando a Deus com todo o nosso coração. O salmo que nós lemos, Salmo 106, diz o quê? Que nós devemos cantar ao Senhor ao ponto do quê? De chamar outras pessoas a olharem para nós e elas verem a nossa adoração fervorosa a Deus. A quem esse povo está cantando? Nesse dia frio? A quem esse povo está cantando? Nesse dia que poderiam estar em casa sentado? A quem? Ao Deus único, verdadeiro e poderoso e amoroso e bondoso. Então a sua adoração, meus irmãos, é uma forma de evangelização. A forma como você adora o Senhor é uma forma de evangelização. A forma como nós cantamos ao Senhor é uma forma de edificação, meus irmãos. Quando você canta ao Senhor, você me edifica. E quando eu canto ao Senhor junto contigo, eu edifico a você. Nós estamos nos encorajando, cantando a bondade e a justiça do Senhor. Mas, meus irmãos, então, o nosso lar, a nossa casa, deve ser a expressão do louvor. Nosso lar é o ambiente em que devemos louvar e adorar a Deus constantemente. Constantemente. E veja, olha, irmãos, que importante o ponto que eu vou trazer. A forma... Irmão, se você despreza o momento de louvor na igreja e louvor na sua casa, você está desprezando a forma que Deus deixou para você ser cheio do Espírito Santo.
Sabia disso? Efésios capítulo 5. A forma como Deus deixou para nos encher do Espírito é: não se embriague com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espiritual, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Então, a forma como Deus deixou para nós nos enchermos do Espírito Santo é cantando. Juntamente, juntos, na igreja, em casa, os nossos lares, eles precisam ser cheios do louvor do Senhor. Os nossos lares precisam ser cheios dos louvores do Senhor. Você deseja ser cheio do Espírito? Louve os atributos do Senhor. Cantem louvores teocêntricos, cristocêntricos, louvores em que Deus está no centro, louvores que Cristo está no centro. Louve ao Senhor. Se reúna na sua casa com seu filho, com seus filhos e comece a cantar ao Senhor. Em família, cantem ao Senhor. Essa é a forma que Deus deixou e o meio para você ser cheio do Espírito Santo. É você começar a cantar ao Senhor. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. O segundo ponto aqui é a integridade cristã revela-se em casa. Veja que no versículo 2, Davi ele coloca: quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Então nós devemos andar com sinceridade e integridade de coração. Quando Davi tem o desejo, que ele está dizendo, de refletir no caminho da perfeição, não significa que ele não teria pecado. O que Davi está querendo falar aqui, buscar refletir no caminho da perfeição, é com sabedoria, é trilhar uma vida de integridade, com integridade, porque era assim que ele deveria governar o seu povo e sua casa. A ideia de desejar andar no caminho da perfeição é a ideia de ser íntegro, completamente, é de você ser completo. Meus irmãos, não tem um ditado: não importa o que a pessoa faça, não importa como ela governe a sua casa, importa que ela seja uma boa profissional? Nas Escrituras não diz isso. Esse salmo, Davi está falando, em minha casa, embora nós sabemos que ele errou, mas ele coloca: em minha casa eu andarei em retidão. E depois, na segunda parte do salmo que nós vamos meditar, ele vai colocar como ele vai governar o povo. Então, um bom governante, um bom líder, ele vai saber governar a sua casa. Você quer um bom empregado? É aquele que governa bem a sua casa. É aquele que anda com integridade na sua casa. Porque senão, não é um bom empregado. Porque ele vai refletir uma hora. A má integridade do seu coração vai ser refletida publicamente no seu trabalho em outros ambientes. Mas veja, então, a ideia desse desejo de Davi de andar no caminho é ser íntegro. E o versículo 2, ele coloca aqui que Davi estava desejoso da presença de Deus. Davi tinha desejo da presença do Senhor. Davi estava desejoso porque, quando ele fala, pergunta: quando virás ao meu encontro? Ele está falando sobre a arca. Sobre a arca. A arca representava a presença de Deus. Quem lembra do episódio que Davi estava transportando a arca do Senhor em 2 Samuel, capítulo 6 ao 9? E Davi estava transportando, colocaram sobre uma carroça. O que aconteceu? Os bois tropeçaram, Uzá coloca a mão na arca e morre. Então Davi fica com medo agora de transportar a arca, e a mesma pergunta em Samuel, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 9, a mesma pergunta: como virá a mim a arca do Senhor depois desse episódio? Como virá a mim? Depois que Uzá morre, Davi fica temeroso. E esse salmo é escrito nesse desejo, de que a arca voltasse para ele de volta e para o povo de Israel. Então Davi estava com medo, porque ele estava transportando a arca do Senhor e colocaram sobre uma carroça, porque não era a forma como Deus queria que ela fosse transportada. Os bois tropeçaram, a arca ia caindo, Uzá coloca a mão na arca e morre. E agora então Davi está perguntando: como a arca do Senhor voltará? E veja, meus irmãos,
Como é muito mais fácil nós cantarmos sobre a bondade do Senhor e não sobre a justiça do Senhor. Porque Davi estava passando por justiça do Senhor. Uzá tinha morrido trazendo a arca junto com ele. Era ele que estava comandando toda a situação. Então Davi agora, nesse momento, está cantando a bondade do Senhor e a justiça do Senhor. Mas é muito mais fácil para nós olharmos e cantarmos a bondade do Senhor do que a justiça do Senhor. E nós podemos refletir sobre isso. Porque Deus não é só amor, Deus não é só bondoso, Deus é justo. Deus também disciplina o seu povo. Então Davi escreve esse salmo colocando quais serão as suas práticas e o seu desejo. Ele desejava andar no caminho da perfeição porque ele desejava a presença de Deus. Meus irmãos, quem deseja a presença de Deus, deseja andar no caminho da perfeição. Quem deseja Deus, deseja se arrepender de todos os seus pecados. O desejo pela presença de Deus deve consumir o nosso coração, meus irmãos. O desejo pela presença de Deus deve permear o nosso lar. O nosso lar deve ser o lugar aonde nós queremos que Deus manifeste a sua presença. É o nosso lar. Veja o verso 2. Quando virás ao meu encontro? Quando virás? Então, meus irmãos, a pergunta que fica para mim, para você hoje, agora, nesse momento, nesse ponto da mensagem é: você deseja pela presença do Senhor? O que te trouxe aqui? O que te trouxe aqui hoje, nessa noite? Foi a presença do Senhor? Eu sei que às vezes a gente vem arrastado, mas o importante é a gente vir. Mas a gente precisa ter o alvo, a presença do Senhor. Nós precisamos ter o alvo, o desejo da presença de Deus, não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias, até que Ele volte. Nós precisamos cantar Maranata, ora vem Senhor. Isso precisa incendiar o nosso coração, meus irmãos. Por que nós muitas vezes queremos coisas, mas nós não conseguimos? É porque nós não temos desejo pela presença de Deus. Muitas vezes nós nos tornamos apáticos, frios. Então Davi está colocando aqui, dizendo: quando virás ao meu encontro? Quando a arca do Senhor? Quando a sua presença virá? Meus irmãos, qual foi a última vez que você chorou pela presença de Deus? Qual foi a última vez que você clamou pela presença de Deus? Qual foi a última vez que você disse: Senhor, se manifeste com a sua presença doce, a sua presença maravilhosa? Qual foi, meus irmãos? Quando virás ao meu encontro? É isso que nós precisamos desejar na nossa vida, nas nossas casas, na nossa igreja. A presença maravilhosa. Maravilhosa. Então Davi coloca, o versículo 2 ainda, ele diz: em minha casa andarei com sinceridade. Então Davi se compromete em andar com sinceridade de coração na sua casa. Quantos lares são destruídos por falta de integridade? Porque não existe sinceridade. Muitos lares não conseguem ter integridade porque não tem o Evangelho como base dos seus relacionamentos. Não tem a palavra de Deus, não tem Cristo como base dos seus relacionamentos. Porque agradar a Deus no lar deve ser prioridade do crente fiel. O relacionamento familiar é onde primeiro deve manifestar-se e desenvolver-se no propósito do coração. Buscar a Deus em oração, estudar a sua palavra, realizar culto doméstico, demonstrar amor no lar. Ser servo em casa aos membros da família. Quantos lares, meus irmãos, estão sendo destruídos por falta da integridade? E Davi mostra que antes de ter integridade em público, veja que o primeiro compromisso de Davi, antes dele ter integridade em público, ele fala: em casa eu vou andar em integridade. Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Porque é muito fácil, meus irmãos, mostrar integridade publicamente. É muito fácil nós sermos pessoas boas publicamente, para que todos vejam. Mas o mais difícil, muitas vezes, é mostrar integridade no lar. Amor, carinho, respeito, paciência.
É no lar que começa a integridade. É aí que é o nosso treinamento. Veja, aqui vai 2 recomendações. Você deseja confiar em um homem? Veja como ele é íntegro com sua esposa. Se ele não for íntegro com sua esposa, esse homem não é digno de confiança. Se esse homem não trata bem a sua esposa, ele não é digno de confiança. Você não deve confiar nele. Se ele não respeita ela, se ele olha para outras mulheres na sua frente, você não deve confiar nesse homem. Não deve. Da mesma forma com as mulheres. Você deseja confiar em uma mulher, veja como ela é íntegra com seu esposo. Se ela não for íntegra com seu esposo, ela não é digna de confiança. Não é digna. Não é digna. Não. Não tem como. Se você vê que um homem e uma mulher não respeita o seu próprio marido, a pessoa que dorme com ela, não é digno de confiança, não é digno de você confiar segredos, abrir o coração, emprestar dinheiro, ter sociedade, fazer qualquer outra coisa. Não tem como. Por quê? Porque ela não respeita a sua própria casa, o seu próprio lar. Porque a integridade começa dentro de casa, meus irmãos. Não é fora, é dentro. O respeito começa aqui. Né? Então é em casa que se começa. É no lar que nós devemos viver uma vida íntegra e não contemplar a iniquidade com os olhos. Veja que Davi coloca no verso 3, meus irmãos: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, nada disto se pegará em mim. Então veja, é no lar. É no lar, porque é a partir dos olhos que o pecado entra. Veja como que Eva fez. O que Eva fez em Gênesis capítulo 3, verso 6? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. É lógico, né, meus irmãos, que a gente percebe ali que é um conjunto de ouvir, né, e ver. Mas o primeiro pecado entrou na humanidade foi que Adão e Eva foram iludidos. Eva viu que o pecado era agradável aos olhos e comeu. Eles viram, agradável. E veja que Davi coloca: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Mas veja, meus irmãos, são raras exceções que nós não ficamos com vontade de comer algum tipo de comida se não for agradável aos olhos, não é verdade? São raras exceções. A gente come pelos olhos. Se estiver bem feito, a gente olha. Só estou falando sobre comida aqui, meus irmãos vão sair daqui cheios de vontade de se alimentar daqui a pouco, né? Mas a gente vê o prato feito, aquele prato bonito, lindo. Sua boca fica cheia de água. Você tira o dinheiro do bolso, compra, leva para casa, leva para a esposa, leva para os filhos, todo empolgado. Mas a apresentação maravilhosa, linda, e quando você coloca na boca, horrível. Já teve essa experiência? De você comer a comida pelos olhos, quando você come a comida, ruim. Mas é exatamente isso que é o pecado mesmo. É uma apresentação mentirosa aos olhos. Parece agradável, parece bom, parece maravilhoso, foi isso, ela viu, é agradável aos olhos, comeu, morreu. Mas é isso que acontece com o pecado. Parece agradável aos olhos. Você fala: olha, que maravilhoso. Mas quando come, mata, tem veneno, tem morte. Porque Romanos capítulo 6, verso 23 diz o quê? Que o salário do pecado é o quê? É a morte. E a morte eterna da presença do Senhor. E muitos de nós somos iludidos, da mesma forma que somos iludidos pela apresentação de um prato de comida. Por isso que nós precisamos fazer esse pacto no nosso coração com a palavra do Senhor. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Porque é diante dos olhos, é por meio dos olhos que entra, que nós passamos a cobiçar o pecado. Veja, Jó capítulo 31, verso 1 diz: fiz uma aliança com os meus olhos.
de não olhar para uma virgem. Jó está falando assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar para uma mulher que não seja minha. Nós devemos fazer uma aliança com os nossos olhos. Seja você homem ou mulher, deve cuidar com o que você coloca diante dos seus olhos. E às vezes nós falamos, as mulheres elas são mais pelo ouvir. Não, Eva olhou e viu que era bom aos olhos. Ainda assim, é pelos olhos. Está tudo envolvido isso. Porque ela foi convencida e olhou e gostou. Então nós precisamos nos cuidar. Meus irmãos, muitos filhos estão tendo contato com pornografia por causa dos seus pais. Muitos filhos estão olhando coisas erradas por causa dos seus pais. Muitos filhos passam a cobiçar o que é do próximo por causa dos seus pais. E nós precisamos fazer um compromisso. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O que você vê no seu celular? O que você vê? Pode ter certeza. Se é pecado, uma hora seu filho vai descobrir. Porque se não tem uma pessoinha que descobre tudo da gente sem a gente perceber, são os nossos filhos. Você pode esconder, mas uma hora ele vai saber. Uma hora a casa cai. É a mesma coisa os filhos. Pode esconder dos pais, mas uma hora vem à tona. Uma hora as coisas acontecem. Uma hora não fica escondido. Irmãos, Deus não tem compromisso com o pecado. Ele não tem compromisso com o pecado. O próprio Davi cometeu erro depois. Acabou tendo um relacionamento com Batseba. Tentou esconder. Matou Urias. Mas Deus mandou o profeta Natã e falou para ele, olha, tu fez isso. Você pode pecar, mas tem uma hora que Deus vai colocar no telão. Não importa. Eu não estou falando só na volta dele. Eu estou falando enquanto você estiver vida. Ele vai lhe envergonhar. Porque Deus não tem compromisso com o pecado. Pecado, Deus não tem compromisso. Entenda uma coisa, não tem compromisso. Deus não tem pacto com o pecado. Não tem. Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Então não importa. Você pode esconder de todo mundo. Mas uma hora a casa vai cair e vai vir à tona. Por isso nós temos que colocar dentro do nosso coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Nós não devemos botar coisas injustas diante dos nossos olhos. E veja o versículo 4, ele diz, olha que ele diz, longe de mim um coração perverso, não quero conhecer o mal. Então o foco do nosso tratamento deve ser o coração. Jesus veio transformar corações. Transformando corações, consequentemente os comportamentos serão transformados. A raiz de todo comportamento vem do coração. O próprio Jesus diz isso no Mateus 15:19, diz, porque do coração procede os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falso testemunho, blasfêmia. É do coração. E veja, longe de mim, o salmista está colocando, longe de mim, o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Irmãos, é o nosso coração. O nosso coração precisa estar constantemente sendo tratado por Jesus por meio da sua palavra. O meu coração e o seu coração precisa estar constantemente sendo tratado por Jesus. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Por isso que Provérbios diz, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que nós devemos guardar é o nosso coração. E nós não venhamos aqui que nós devemos guardar o nosso coração só do outro. Nós devemos guardar o nosso coração de nós mesmos. Nós devemos guardar o nosso coração em Cristo Jesus, na sua palavra, guardando a palavra no coração. Então é o coração que nós precisamos constantemente tratar. Por isso que nenhum comportamento, meus irmãos, deve ser exortado somente pelo comportamento. Todo comportamento tem uma raiz no coração. O problema, o comportamento é a ponta do iceberg. Precisamos ir mais fundo, tratar. Por isso que eu recomendo aos irmãos sempre o livro Pastoreando o Coração das Crianças. Porque ele vai ajudar você a pastorear o coração dos seus filhos. A pastorear, cuidar o coração. É tratar o pecado do coração. Porque nós temos pecado. Então a forma como podemos guardar o nosso coração
É somente em Cristo Jesus e na sua palavra que nós devemos guardar o nosso coração. Agora, o terceiro ponto, meus irmãos, que é colocado aqui, é a integridade cristã revela-se nos companheiros. Veja, do verso 5 ao 8, Davi está falando das pessoas que iam ser companheiros, amigos, empregados, aquele que abria as portas da sua casa e o seu reinado ia ter uma influência sobre ele, sobre a sua família e o seu reinado. Então, veja só, o salmista lista 4 tipos de pessoas que ele ia evitar. Versículo 5, olha para o versículo 5. Que as escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. Então, Davi não ia se relacionar com pessoas fofoqueiras. Meus irmãos, aonde existe fofoca, há destruição de reputação. Você não deve frequentar esses lugares. Não deve deixar essas pessoas que são fofoqueiras fazer da sua casa, quer dizer, um lugar de destruição de reputação. Não deve. A sua casa não deve ser esse lugar de destruição de reputação. Veja que Davi fala, aos que as escondidas calunia o próximo. Onde que as pessoas gostam de caluniar o próximo? É na esquina? Não. Pode ser até que tenha ali um grupinho na esquina, né? Mas bem escondidinho. Só que, ó, né? Mas eles estão escondidos, caluniando um ao outro. Né? Pessoas fofoqueiras não devem fazer parte do nosso lar. Não devem. As relações devem ser cortadas. Não devem. Porque essas pessoas estão destruindo reputações. Elas estão destruindo vidas. Mas uma fofoca demora para ser tirada. Você quer destruir uma pessoa? Faça uma fofoca. Por mais que seja mentira. Mas que lá na frente a verdade venha à tona. Mas depois, todo o processo, toda a dor que a pessoa passou, tudo aquilo, até ela se recuperar e se recompor. Fofoqueiros não devem fazer parte da nossa mesa, das nossas conversas. Não. A segunda pessoa que Davi coloca, versículo 5, o que tem olhar arrogante e o coração orgulhoso. A esses são mais fáceis, às vezes, a gente. A esses ninguém suporta, às vezes. Mas o problema é que nós agimos do mesmo pecado. A gente fala do arrogante sendo arrogante. Então Davi está colocando a esses, eu não vou me comprometer com eles, que tem olhar arrogante e coração orgulhoso. Não suportarei. Ele era rei. Então ele falou, a esses não vou suportar. Não existe pior pessoa para você confiar, é um arrogante e um orgulhoso. Essas pessoas são pessoas que elas não podem tomar espaço na nossa vida do ponto que a gente confie nelas. Veja o verso 7. Os enganosos. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. Meus irmãos, a nossa casa não deve ser lugar para pessoas que ficam enganando uma outra, que ficam fazendo fraudes, que ficam mentindo, colocando para trás as pessoas. Não, muita destruição de lares estão por causa disso, porque ficam acumulando fofoqueiro, arrogantes, enganosos, pessoas que ficam ali, enganando. Não. O versículo 7 ainda, ele coloca, o que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Dos meus olhos. Nós precisamos tomar cuidado com quem nós andamos. Provérbios capítulo 13 diz, o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Veja, parece aquele ditado, digam quem tu andas que eu direi quem tu és. Não é? Então, se você quer ser mais sábio, você precisa de pessoas mais sábias. E veja o que Davi está fazendo. Né? Davi está falando quais são as pessoas que ele ia buscar para ter relacionamento. Eram os fiéis. Por quê? Porque os nossos relacionamentos têm capacidade ou de nos aperfeiçoar ou de nos destruir. Por isso que domingo passado nós pregamos e falamos o que a Bíblia ensina sobre casamento a jogo desigual. Você quer ser destruído? Casa com descrente. Casa com descrente. Para você ver. Você vai ser destruído. Sua fé, seus filhos, seu dinheiro, sua casa, tudo. Vai lhe proibir de vir para a igreja, de você ler a Bíblia, de você fazer muitas coisas.
Então, os nossos relacionamentos têm a capacidade de nos aperfeiçoar ou nos destruir. Então, qual era a busca de Davi? Por fiéis. Olha o verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. Então, Davi estava buscando os retos do caminho do Senhor. São pessoas que eu e você devemos buscar, que devem nos rodear. Porque quando nós não nos alimentamos de amizades que amam a Deus, nós teremos mais dificuldades de viver os propósitos de Deus. Quando nós não nos alimentamos, quando nós não nos rodeamos de pessoas que amam a Deus, nós vamos ter dificuldade de amar a Deus. Veja que Davi está colocando um propósito para ele, cuidar da sua casa e exercer o seu reinado, e exercer o seu governo. É dessa forma que nós precisamos, meus irmãos. Nós devemos olhar para esses tipos de pessoas, orar por elas para que elas se convertam, para que elas se arrependam dos seus pecados, os fofoqueiros, os arrogantes, os enganosos, os mentirosos, mas nós não devemos nos associar com elas. Existe uma grande diferença de você ser simpático, evangelizar, do que você ter uma associação com pessoas assim. Existem muitas diferenças. Então, meus irmãos, como igreja, eu e você, nós devemos nos aprofundar nos nossos relacionamentos. Veja, nós temos aqui a igreja. Você pode marcar com o seu irmão, com a sua irmã, para orar, para ler a Bíblia, para andar junto, fazer uma caminhada juntos. Né? Tem aí as irmãs que estão caminhando juntos, estão fazendo exercício físico juntos. São inúmeras oportunidades que nós podemos estabelecer relacionamentos e crescimento. Então, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Não tem como, meus irmãos. Você quer crescer na vida com o Senhor, você precisa sim saber quem vai andar na sua casa. Quem vai andar na sua casa? Veja que ele diz: não ficará em minha casa. Não ficará em minha casa. Então, esse constitui um desafio, obviamente, específico para os líderes do lar e da igreja. Então, esse texto ele é um desafio para nós. Porque ele é um desafio para nós, como líderes de nossas casas, e também para a nossa igreja. Para a igreja. Então, afinal de contas, esse salmo é o quê? É um salmo real, escrito por um líder para líderes. Mas o líder estabelece esse exemplo de integridade que resplandece a vida de Cristo. O homem de Deus é conhecido não somente por aquilo que ele foge, mas por aquilo que ele coloca como alvo. Nós não estamos só fugindo, mas colocando como alvo. Olha que o verso 8 ele diz: mas manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade do Senhor. Isso é Davi, como rei, como um profeta, como um sacerdote. Ele está ali e como rei, os três ofícios que Cristo Jesus cumpriu: profeta, sacerdote e rei. Então, nós temos um alvo. Qual é o alvo? O alvo é andar com as nossas casas em santificação. E isso vai passar, primeiro, como nós adoramos a Deus. Como você adora o Senhor na sua casa. Isso vai passar a forma como você deseja a Deus. Você deseja a Deus. Isso vai passar pela forma como você descreve como você deve andar na sua casa. E quem anda na sua casa? Quem anda na sua casa? Então, nós, irmãos, precisamos nos rodear de pessoas que amam a Deus. Nós precisamos ser pessoas que amem a Deus, que desejam a Deus. As pessoas precisam olhar para nós e falar: eu quero andar com aquela pessoa porque ela ama a Deus. Ela me aproxima de Deus. Eu quero encorajar os irmãos a cuidarem da vida de vocês espirituais, das suas casas, para vocês andarem com integridade nos relacionamentos. A nossa integridade começa em Cristo, começa na nossa casa e começa com os nossos relacionamentos, como nós vimos aqui hoje. Então ore por isso, vigie dentro disso. É a partir de Cristo que começa, mas é na casa e com quem nós estamos nos associando dia após dia. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós sabemos que precisamos do Senhor
para ter sabedoria, ó Deus, para podermos, ó Deus, compartilhar, Senhor Deus, a sua palavra. O Senhor sabe, ó Deus, das nossas limitações, das nossas dificuldades. Como povo do Senhor, nos ajuda, ó Deus, a desejar, Senhor Deus, a sua presença. Nos ajuda, Senhor, a cantar a bondade e a justiça do Senhor, Pai. Nós queremos louvar o Teu nome e a Sua bondade, Senhor. Nós queremos, ó Deus, andar compromissados com a nossa casa, com o nosso lar, Pai. E nós queremos, ó Deus, lhe pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, Pai querido, esteja nos conduzindo aqui, Senhor. Nos fortalecendo, Senhor Deus, para a glória e para o louvor do Senhor, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada família aqui presente, ó Deus. Todas as famílias da nossa igreja, Pai. Todos os esposos, esposas, mães, pais, ó Deus, filhos, ó Deus, abençoa. Pai, que os nossos lares sejam os lares refletidos da Sua presença, Senhor Deus. Pai, molda a nossa mente conforme a Sua palavra, não conforme, ó Deus, o nosso querer, as nossas ideias, não conforme as ideologias, ó Deus, não conforme, ó Deus, Pai, a estudos científicos, Senhor Deus, mas, ó Deus, pela Sua palavra é maior, Sua palavra é poderosa, Sua palavra é inspirada, a Sua palavra é autoridade. E nós queremos pedir, Senhor, nos ajuda. Modela os nossos lares, Senhor Deus. Molda, Senhor Deus, os nossos lares conforme a Sua vontade, Senhor Deus. Ó Deus, nos ajuda com as nossas dificuldades de casamentos conjugal, dos relacionamentos conjugais, ó Deus. Nos ajuda, Deus, na criação dos nossos filhos, pois nós precisamos do poder do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. É o que eu oro e eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai.